Bom, esse filme foi reprisado várias vezes no extinto Cinema em Casa do SBT. E quando se fala em filmes da década de 80, não podemos esquecer deste filme, porque ele colocou medo em muitos jovens daquela época. Bala de Prata, que também é conhecido como A Hora do Lobisomem, originalmente chama-se Silver Bullet, e é um filme de suspense e terror americano lançado em 1985, baseado em um conto escrito por Stephen King em 1983, chamado A Hora do Lobisomem. O filme é estrelado por Corey Haim, Gary Busey, Evie McGill, Megan Follows, Terry O'Quinn, Lawrence Tierney, Bill Smitrovich, Kent Broadust, David Hunt e James Gammon. O filme foi dirigido por Dan Attias e o roteiro foi escrito por Stephen King, e o filme foi produzido por Martha de Laurentiis. O filme atualmente é considerado um clássico filme cult e foi rodado em torno de Wilmington, Carolina do Norte. As filmagens começaram em outubro de 1984 e levaram cerca de 2 meses e meio para serem concluídas, terminando pouco antes do Natal. No conto, um diálogo disse que o lobisomem rosnava em palavras quase humanas, e era assim que o lobisomem deveria falar no roteiro original do filme, embora isso tenha sido eliminado após uma revisão do roteiro de Stephen King. Gary Busey sentiu uma certa afinidade com o personagem T-Red e foi autorizado a improvisar todas as suas falas em certas tomadas de cada cena em que ele aparecia. Embora Gary Busey tenha lido as falas conforme o roteiro na maioria das tomadas, Stephen King e o diretor Daniel Attias gostaram mais das cenas do T-Red e decidiram incluir a maioria das cenas de Gary Busey no corte final do filme. Stephen King pediu à produção que o lobisomem fosse simples e que não aparecesse a todo momento durante o filme, em contraste com os monstros volumosos vistos em outros filmes de lobisomens do início e meados da década de 1980, com o resultado final sendo uma criatura que mais aparecia no escuro do que qualquer outra coisa e não tinha realmente nenhuma característica de identificação. Depois de ver o design da fantasia de lobisomem criada por Carlos Rambaldi a pedido de Stephen King, o produtor Dino de Laurentiis ficou muito insatisfeito e exigiu uma mudança na fantasia, que Stephen King e Carlos Rambaldi recusaram. Eventualmente, a pré-produção ficou atrasada e o diretor Don Coscarelli optou por começar a filmar as cenas sem o lobisomem, sem saber o que aconteceria com o traje do lobisomem. Depois de completar as cenas onde o lobisomem não aparecia e não ter uma visão clara sobre o que aconteceria com o filme, Don Coscarelli renunciou ao cargo de diretor e foi substituído por Daniel Attias. Quando pressionado a cancelar o filme ou aceitar o design da fantasia do lobisomem, Dino de Laurentiis cedeu e permitiu que as filmagens continuassem com o traje do lobisomem criado por Carlo Rambaldi. Um ator e dançarino da dança moderna foi contratado para realizar as cenas fazendo os movimentos com o traje.
Mas Dino de Laurentiis também estava descontente com a performance do dançarino e exigiu também uma mudança. Como resultado, Everest McGill, que interpretou o reverendo Leslie Lowe em forma humana, acabou atuando na maioria das cenas no traje do lobisomem e foi creditado por conta dos dois personagens, tanto o lobisomem quanto o Leslie Lowe. Bala de Prata foi lançado nos cinemas dos Estados Unidos pela Paramount Pictures em outubro de 1985 e arrecadou $12.361.866 nas bilheterias. A sequência do sonho do lobisomem utilizou um total de 70 figurantes que foram divididos em 4 grupos com vários níveis de maquiagem e figurino. Estes variavam de aproximadamente 10 atores principais, usando para close-ups e tomadas de ação, tendo os looks mais refinados, enquanto os restantes foram feitos apenas para parecer ameaçadores e preencher o restante da igreja para dar uma aparência de casa cheia. A construção completa da fantasia do lobisomem levou 3 meses. Após a finalização da forma e do desenho, usando cabeças de barro tridimensionais, todo o traje foi feito de espuma e poliuterano e coberto com pelos de ursos reais. A cabeça do traje era operada mecanicamente por 6 pessoas a uma distância de até 10 metros. Bala de Prata é o único filme dirigido por Daniel Attias do resto da década de 1980 até hoje. Ele dirigiu principalmente episódios de séries de TV para alguns programas famosos e não fez outro filme desde então. Corey Haim tornou-se amigo do filho do Gary Busey, o Jake Busey, muitos anos depois. Jake Busey declarou: Corey Haim estava no filme e nós tínhamos a mesma idade. Corey Haim era 6 meses mais novo do que eu. Ficamos amigos, passamos muito tempo juntos, pescamos muito nos piers de Haskell Beach, na Carolina do Norte. Nos divertíamos muito. Foi antes de ele se tornar uma celebridade, antes que alguém soubesse quem ele era. Bala de Prata foi meio que um dos seus primeiros filmes. Então ele ainda não tinha sido contaminado pela indústria de Hollywood. Nós realmente nos demos bem. E eu me lembro de vê-lo trabalhar e pensar que estávamos andando de skate juntos, pescando juntos, estávamos nas praias da Carolina do Norte, estávamos fazendo qualquer coisa, seja lá o que crianças de 13 anos fazem. A entrega do medalhão de prata e a cruz de Marty e Jane ao tio Red para transformá-los em uma bala de prata é uma referência sutil à história da besta de Gévaudan. Provavelmente a história de lobisomem mais famosa da história e a origem do mito da bala de prata. A residência Coslow era uma casa real em Wimbledon, Carolina do Norte. Embora os interiores fossem um cenário de estúdio, a casa foi relocada na década de 1990 para dar lugar a um enorme shopping center. No conto, em O Círculo do Lobisomem, ou A Hora do Lobisomem, a história na qual este filme se baseia, os eventos ocorrem ao longo de um ano. Um assassinato era cometido pelo lobisomem uma vez por mês. No filme, os assassinatos ocorrem ao longo de vários meses entre a primavera e o outono.
O filme teve um orçamento de 7 milhões de dólares inicialmente. Ele faturou cerca de 4 milhões de dólares após o seu lançamento. E logo depois ele finalmente ganhou mais de 12 milhões de dólares nas bilheterias. Os fogos de artifício nas cenas da ponte foram filmadas em 2 ocasiões distintas, com meses de intervalo. Depois que a fotografia principal foi concluída no outono de 1984, a produção descobriu um problema de continuidade. As tomadas amplas e os close-ups do personagem Marty acendendo os fogos de artifício não combinavam. Eles voltaram 4 meses depois para refazer essas cenas. E até então, devido a mudanças no local de filmagem, grande parte da folhagem das árvores havia perdido suas folhas. Grandes distâncias foram tiradas das tomadas para não mostrar isso no fundo. Bala de Prata, ou A Hora do Lobisomem, é a 10ª adaptação cinematográfica dos contos de Stephen King. Bala de Prata é uma das 2 adaptações cinematográficas de Stephen King lançadas em 1985. O outro filme é Olhos de Gato. A história de Bala de Prata se passa em 1976. Este é outro ano em que outra adaptação cinematográfica de Stephen King foi lançada, o filme Carrie, a Estranha. Bala de Prata sofreu um marketing ruim para promover o filme, especialmente uma série de cartazes sem inspiração. Jennifer Connelly foi cogitada para interpretar a personagem Jane, mas ela estava ocupada na Itália trabalhando no filme Fenômena, de Dario Argento, lançado também em 1985. John Candy foi considerado para interpretar o Tio Red, mas ele acabou desistindo.